Salve pessoal aqui do meu canal, vamos falar sobre BRMX. Que experiência, meus amigos. Parti daqui da minha cidade para o Brasileiro na quinta-feira em Santa Cruz do Capibaribe. Vou falar para vocês sobre a experiência desse evento, qual foi meu objetivo, o que eu aprendi lá, o que eu passei lá, quais foram meus resultados e muita coisa eu vou falar aqui com vocês. Emerson, você foi que dia? Fui na quinta-feira. Saí daqui na quinta-feira, cheguei lá às 5 e alguma da tarde. Ao chegar, já fomos desmontando a moto para ir fazer a vistoria. Ao chegar lá na vistoria, minha moto ia ser reprovada porque o fundo do number plate era preto e tinha que ser branco com os números preto. Então eu tive que ir na correria para mudar, fazer essa mudança, colocar fundo branco no number plate com números pretos, no qual, faltando uns 10 minutinhos aí para encerrar as vistorias, eu consegui. Juvenal me ajudou, me emprestou uns adesivos, um spray e tal, demos aquela improvisada e deu tudo certo. Fui lá para a vistoria, fui aprovado. Mas o que é vistoria? Vistoria é um processo que você passa antes de largar qualquer que seja a categoria. Leva seu capacete, leva sua camisa, que ela tem que ter um número atrás, leva sua moto para eles verificar se está nos padrões, olha o número de chassi, todo um procedimento para você poder largar no BRMX. Então, feito isso, fomos aprovados, fizemos a vistoria, deu tudo certo. Dia seguinte, dias de bateria, treinos livres, treinos cronometrados e provas oficiais. Eu larguei na categoria MX1 e na soma geral, larguei também na MX Elite. MX Elite são os 20 melhores pilotos da categoria MX2 e da categoria MX1. Que experiência, meus amigos. Meu objetivo na categoria MX1, na qual fiz inscrição, que é a categoria mais forte do esporte motocross, ela é a mais forte e a mais top, ela é a Fórmula 1 do evento motocross. Então eu me inscrevi nela, andei na minha KTM 450, patrocinador Edinho Motos, Lira Motos, Luciano Motos, lá de Luiz Gomes, agradecer demais. Também meu amigo Marcos Moreira, agradecer demais também, a Rota Clandestina, pela parceria, por termos ido mais adiante com esse projeto meu. Minha KTM eu tenho há um ano, bem dizer um ano. Nesse ano que eu tenho ela, é meu primeiro contato com a moto 450, então no começo eu tive muito medo e ainda tem, por coisas que eu vendo no motocross. Então eu fico bem apreensivo ao pilotar ela, então eu vou sempre com mais cautela. Com um ano de moto, eu treinei aí nela poucas vezes, tanto que minha moto hoje tem 40 horas de uso. No geral, entre corridas e treino e tudo. Então eu pouco treino de moto por ter essa dinâmica aqui da semana, por ter que trabalhar, por ter que estar colocando objetivos na minha vida, metas e ter que alcançá-las. Então o motocross às vezes não fica tão como central para mim. E aí durante esse tempo, 7 meses, desde janeiro, que eu iniciei meus trabalhos na academia, junto com o personal George e também com o meu instrutor aí, com o meu coach, VMX School, que é o cara que passa todo o macete que a gente tem que trabalhar. Então, na segunda e na quarta, como sem falta, eu tô na academia, focado nesse objetivo de melhor postura, de fortalecer o meu lombar, de fortalecer minha estrutura física. Então, com esses profissionais que vêm me ajudando demais, eu tenho 7 meses de trabalho. Emerson, e de moto, de treino? Eu acho que durante esse tempo, eu peguei na moto umas 10 vezes no máximo para treinar. Por que você não pega na moto para treinar? Porque eu tenho aqui que estar trabalhando na semana, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar dando de conta de muitas coisas. Então o motocross para mim não tem como ser 100%. Eu sempre dedico um pouco do meu tempo para mim estar tentando ir adiante. E aí com essa meta eu consegui fortalecer mais na academia esses 7 meses, de segunda e quarta. Como sem falta, eu creio que nesse tempo todo eu faltei aí acho que umas 5, 6 vezes por motivos maiores e viemos muito focados. O que é que eu aprendi com isso? Quando eu cheguei lá no Brasileiro, categoria MX1, que fui largar, outra pista, outra linha de andar, outra forma de que a gente já está acostumado aqui nos eventos estaduais, municipais. Emerson, foi a primeira vez que você foi pro Brasileiro? Não, eu já fui pro Brasileiro 2 vezes, essa foi a terceira. Mas como categoria MX1 foi um desafio, porque com pouco tempo de contato na moto e pouco tempo de treino, ir para uma prova que é 30 minutos numa moto que é muito agressiva, muito forte, não é uma tarefa fácil. 30 minutos mais 2 voltas.
você tem que andar aí. E numa pista nível animal, muita ondulação. Qual foi minha maior dificuldade? Eu creio que minha lombar, eu senti ainda um pouco fraco. Minha postura, eu creio que ainda tem muitos detalhes que eu tenho que trabalhar, esses detalhes de postura. E foi uma experiência incrível para mim entender como é que eu posso evoluir. Sobre a moto, minha moto estourou a suspensão dianteira direita. Aliás, ela já estava suando, chegou lá, ela estourou. E aí eu fiquei mais apreensivo, porque toda vida que eu dava um salto, quando eu batia de frente, ela entortava o guidão. E aí eu fiquei apreensivo por muitos acontecimentos com outros pilotos também. Eu fiquei assim, de cara, o que é que mais pesa pra mim? Voltar pra casa em paz, fazer uma boa prova? Ou dar tudo aqui pra ter um bom resultado e às vezes nem conseguir terminar a prova? Então o que pesou foi mais a primeira opção. Mesmo minha suspensão estando estourada, eu consegui concluir a primeira prova no nível hard, muito top, cara. Emerson, por que você fala de suspensão? Porque a suspensão é tudo. Acho que é mais importante, eu acho não, é mais importante do que um motor para uma moto. No motocross, a suspensão é tão importante quanto o motor. Então, eu senti muita dificuldade por minha suspensão ser original. Eu senti muito, tanto que, ó, minha mão estourou. Também devido a outro acontecimento, eu coloquei um punho novo. Nesse punho novo, eu arrochei certinho, coloquei tudo bonitinho. Mas quando eu cheguei lá na prova, que tava 28 minutos de prova mais ou menos, eu em 14º, eu tava 40 segundos à frente do 15º, ou seja, era uma posição confortável para mim. Quando eu fui entrar numa curva, o punho deslizou e eu acabei perdendo o controle e deitando a moto. Voltando aí, acho que na 17ª posição. Porém, quando eu me levantei, eu vim pela parte da frente da pista. Em vez de eu ter passado pela mesa de chegada para contabilizar no transpoint, eu passei pela lateral e fui lá pro pit lane. Quando eu cheguei no pit lane, eu tava pensando em desistir, mas meu pai, vai. Acredito não que você tava na boa posição, e ou seja, me motivou. Eu peguei o punho e coloquei ele, pai, foi o punho, aí ele botemos assim, pegou, aí eu voltei. Em vez de eu ter voltado pela mesa em vez de eu ter voltado pela mesa da chegada, já que eu não passei por ela, e ter passado no transpoint para contabilizar, eu passei pela frente. Ou seja, não contabilizou minha volta, contabilizou na outra volta que eu dei. Sendo assim, eu fazendo uma volta por 4 minutos. Em vez de ser 2 e 4 segundos, eu fiz uma volta em 4 minutos e 8 segundos. Ou seja, eu desci para uma posição mais baixa. Terminando assim, na 20ª posição, fiquei entre os 20 melhores. Largaram 27 motos na MX1. E com isso, os 20 melhores de cada categoria, como eu falei, foram para a MX Elite. E eu decidi ir para a MX Elite, me superar pós essa corrida de 30 minutos mais 2 voltas, que foi muito desgastante para mim. Eu acostumado a estar aqui largando as corridas de 10 minutos mais 2 voltas, corrida de no máximo 15 minutos mais 2 voltas, ir para uma corrida de meia hora mais 2 voltas é um desafio e tanto. Você pilotar uma 450 muito forte, agressiva, e eu fiz um bom tempo. Eu estava ali na caixa dos 2 minutos e 5 segundos, enquanto a galera Pro tava girando 1 minuto e 38 segundos, ou seja, 22 segundos mais rápido do que eu. Emerson, por que tanto tempo assim de diferença? Os caras têm umas motos muito boas, os caras têm muito tempo de treino, de técnica, de tudo. E também eu tive medo da pista, vou ser sincero com vocês. Teve uns saltos, teve uns duplos também, o triplo eu não fiz nenhuma vez, por segurança. Eu preferi soltar a mão, não fazer, não arriscar, do que tentar e às vezes acontecer uma coisa mais profunda, né, em relação à corrida. Então eu botei na cabeça, ali em minha cabeça, para fazer uma boa prova, para ter um bom resultado. Então, juntando a técnica do triplo com o cansaço, não ia ser legal. Então eu preferi copiar no duplo e ir fazendo a pista. Então foi muito top. Eu estou muito feliz porque o Emerson Lira de 8 anos atrás, que foi onde eu comecei, 10 anos atrás, onde eu comecei o motocross, é uma pilotagem totalmente diferente. Eu nunca aprendi a pilotar do jeito certo, eu nunca tive uma pessoa para dizer, faça assim, é dessa forma. Então foram 10 anos da minha vida treinando, nem treinava, eu nunca fui treinar, mas fazendo o errado. Então não tinha como dar certo. É uma pilotagem que eu ganhava corridas, sim, ganho corridas, fui campeão paraibano, tenho títulos, mas eu costumo dizer que foi na sorte e na raça, porque na técnica e na habilidade não foi. Eu nunca soube o que fazer certo. Então, eu era uma andada na antiga, então cansava muito o braço, posicionamento
errado, às vezes um erro caía. Então, ao conhecer o VMX e o George, estar trabalhando nessa postura, eu vi que muitas coisas são diferentes e eu posso ir mais além. Então, nesse final de semana, eu consegui mais ainda mostrar que 7 meses de trabalho, mesmo sendo pouco, mas certo, fez uma diferença na minha prova do tamanho do mundo. Porque se eu fosse o Emerson Lira dos anos atrás, eu talvez nem tivesse conseguido terminar essa prova com essa moto, que é inclusive recente para mim. Talvez eu tivesse até me machucado. Então, alinhar a cabeça, ter um físico bom, fazer uma boa estrutura de técnica para estar realizando a prova foi fundamental para mim terminar aí entre os 20, né? Entre os 20 da categoria MX1, indo para MX Elite, tendo uma boa posição também na MX Elite. Se eu não me engano, 20º alguma coisa, eu tirei. Então, e na MX1 acho que eu fiquei entre os 20 de novo. Fiquei entre os 15 de novo. Então foi muito top a experiência de eu ter fluído na pista, andado, me lembro agora, passado nas canaletas, coisa que a gente não está acostumado aqui. Fazer uma boa prova no primeiro dia de prova foi muito importante. Mas também quando findou o dia, o cansaço físico meu aqui, ó, essa estrutura superior, o lombar, me pegou e eu fiquei exausto. Eu fiquei pensando, cara, eu não vou conseguir largar domingo. Mas fui descansando, fui colocando em metas o meu objetivo para que estava ali, né? Pedalei, esfriei a cabeça, descansei um pouco. No sábado não teve prova. Acabei descansando para o domingo vim para a prova da MX1, a qual larguei a MX1. Fomos para os treinos cronometrados. Nos treinos cronometrados eu fiz o 15º tempo. E aí indo para a prova, larguei na MX1 de novo, fazendo aí no final um 12º tempo. Ou seja, eu fiquei entre os 12 melhores pilotos da categoria MX1 do domingo. Poderia ter ido para a MX Elite? Poderia, mas eu optei por não. Por quê? A suspensão da minha moto estourada, toda hora que eu pulava, ela pendia de lado. Eu sentia aquilo, então eu via que aquilo ia machucar. Então eu preferi não ir mais, parar, do que tentar arriscar e me machucar. E foi a melhor coisa que eu fiz ao vir para casa pensando. Porque quando eu montei as coisas, tipo assim, a gente ia, se eu fosse largar MX Elite, nós ia sair 3h30, e nós ia sair depois de 4 horas, nós ia chegar na madrugada, muito tarde em casa. E eu largando só MX1, nós saímos aí em média 2 horas da tarde, 2 e alguma coisa, chegamos cedo em casa. Quando eu vinha no caminho, eu parei o carro para verificar as coisas, e quando nós balançou a moto assim para testar se a cinta tava segura, a traseira da moto tava meio afogada, entendeu? Ou seja, se eu tivesse ido, talvez seria um risco de eu estar correndo com essa traseira afogada, e eu não percebi na hora. Então a gente tem que entender que às vezes são livramento também na vida da gente, decisões que a gente tem que ter sábias para não estar colocando aí a integridade física em risco. Emerson, e o evento em si? Estrutura muito boa, organização fora do comum, estrutura fora do comum, muito top. Só tem uma crítica construtiva que eu posso falar aqui com prioridade, é sobre a energia. Que a energia às vezes, por falta de estrutura ser muito grande, o evento tinha gerador, eles pensaram em tudo, mas tinha alguma coisa que de vez em quando a energia caía, que não estava no controle deles. Vamos e convenhamos, a gente sabe quando é falta de organização e quando a gente vê que não depende só da organização e é de um acontecimento. Então foi isso que aconteceu, só o meu detalhe que eu percebi, essa falta de energia e volta, às vezes falta e volta, pronto. No mais, o evento pontual, tudo, estrutura top, cara, brasileiro, né? Maior evento da América Latina, sem sombra de dúvidas, por mérito e por realmente um bom trabalho que vem entregando aqui para nós, pilotos de motocross do Brasil. Tá de parabéns, no qual eu deixo aqui meus parabéns também. Locutores, pessoas, organização muito humilde, formas de falar top, não é aquela arrogância, é um negócio bem educado. Então, gostei demais, mais uma experiência no evento de brasileiro, no qual eu fiz essas provas muito boas, estou muito feliz. Agradecer a meus patrocinadores, Luciano, que fez tudo pra gente ir, o Marcos Moreira, a Rota Clandestina, Edinho Motos, a Lira Motos e o Dr. Emerson Lira, que sou eu, responsável por ter feito um bom trabalho esse final de semana. Muito feliz, voltei pra casa com a experiência de milhões. Tipo, eu tava ali para colher frutos e mostrar meu trabalho. E eu mostrei o meu trabalho, qual aqui no YouTube eu venho aí com mais de 100 mil visualizações esse mês
devido a esse trabalho que a gente entregou. Gravei algumas categorias no qual você pode ver aqui no canal, MX3, Nacional Pro, para você ver de outros ângulos, pegando pilotos, dando zoom, uma coisa bem bacana de se assistir. Então foi um trabalho bem executado, no qual aí obtemos esse resultado de mais de 100 mil visualizações e passamos de 2.600 inscritos. A galera tá começando a interagir no canal, por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui pra gente conversar, se conhecer mais de perto e saber um pouco sobre o meu objetivo aqui no canal, do meu trabalho, é tá fazendo essas coberturas de evento, entregando meus patrocinadores, entregando meu trabalho, entregando dicas pra vocês, experiências pra vocês. E muito top, cara. Esse evento eu aprendi bastante, conversei com chefes de equipe, com pais de pilotos campeão brasileiros, que me passaram uma experiência na qual eu já tinha um pouco de noção, mas ao escutar deles, foi fora do comum para abrir ainda mais a minha mente, do qual o meu objetivo é para com o esporte motocross. Porque muitas pessoas olham para o evento brasileiro, campeão brasileiro, piloto da Honda, não sei o que. É uma coisa que muitas pessoas de fora veem com outros olhos. Mas lá dentro, na realidade, o piloto, o chefe de equipe, o mecânico, a empresa, tem suas funções, tem os acontecimentos, tem coisas que quando a gente entende e a gente vê, muitas das coisas nos deixam tristes por saber que aquela realidade ali é assim. Na qual, num assunto mais adiante, eu vou estar podendo falar com mais prioridade sobre isso para vocês. Mas isso me abriu demais a mente. Eu trouxe muitos aprendizados, inclusive hoje aqui na cidade é feriado. E eu abri a empresa, vim trabalhar cedo, 7 horas da manhã, já estava procurando coisa para fazer, porque eu vim empolgado. Que eu sei que eu posso ser melhor. Que com essa experiência eu posso ter um caminho alinhado para estar trabalhando, para estar investindo na minha empresa. Eu trouxe visões para a minha empresa, para agregar valores à minha empresa. Então, uma experiência fora do comum, no qual eu deixo registrado aqui no YouTube. Essa experiência de Brasileiro de Motocross 2025, Santa Cruz do Capibaribe, foi muito top. Inclusive eu andei na cidade, vi um pouco da estrutura, o empreendedorismo, que lá o forte é o ramo de roupas, no qual eu tenho pessoa na minha família, minha avó, tem uma brilhante história com o ramo de roupa. Então eu estando lá, vendo de perto, no qual eu já tinha ido outras vezes para Santa Cruz do Capibaribe, mas dessa vez eu consegui ver com outros olhos e perceber um pouco da jornada da minha avó, como é que foi, como é lá no Moda Center, a estrutura gigante. Que cidade, meus amigos. Eu acho que o PIB lá daquela cidade, o produto lá, o trabalho, a mão de obra é grande, porque a estrutura da cidade, o que eles entregam é muito forte mesmo. Então, falando de Santa Cruz do Capibaribe, foi uma experiência incrível, cara. Ao ir lá na praça, eu vi uma exposição de pilotos locais da cidade, do qual muitos deles tinham o sonho de ter esse brasileiro lá. E ao ver aquela cena, aquele stand, ver de perto a moto do piloto Júlio César, que é uma referência que onde eu ando, o cara deixou o legado. O cara é uma lenda viva, o cara realmente é uma inspiração para nós em ser o nome que ele foi e que ele é ainda. Porque quando eu cheguei lá na cidade, todas as vezes que eu ando motocross, que eu vou, ou que alguém fala em motocross, o povo pergunta: ei, você conheceu o Júlio César? Você conheceu o Júlio César, o Diabo Louro, não sei o que? Eu digo: não, não é do meu tempo. Então, ao ver assim de perto tal, muitas pessoas perguntando: ah, você viu? Eu digo: não, não conheço, mas já ouvi falar, e muito bem, já ouvi falar muito bem de Júlio. E chegando lá em Santa Cruz do Capibaribe, vendo aquele stand, vendo a moto dele, me passa um filme na cabeça de como é a história do motocross, de como é o legado, de como é o tempo depois de passado, o que é que você pode colher com o motocross, o que é que você planta e o que é que você colhe com o motocross, onde é que você pode chegar com o esporte motocross. Então isso me abriu demais a mente e entender muitas coisas que eu me perguntava. Júlio César é referência no motocross de Santa Cruz do Capibaribe, acabou falecendo aí numa máquina, fazendo a manutenção de uma pista, segundo eu ouvi falar. E a máquina acabou virando e ele acabou falecendo. E era um grande piloto que representava Santa Cruz no brasileiro, era pódio quase sempre, muitos bons resultados.
Então, eu ver aquela história, ver aquela moto dele, ver que ficou a moto, que ficou o legado, me traz como inspiração também em deixar meu legado. Porque uma hora a gente se vai, mas também deixar um melhor legado, fazer da forma correta, uma forma profissional, uma forma estrutural, coisa com a qual eu trouxe muitas inspirações para mim. Além de Júlio César, eu vi lá no stand nomes como Átalo Brito, Thales Natan, o qual eu conheci eles de perto. Dois grandes pilotos, duas grandes pessoas, filho do Alica. Alica, grande pessoa, fora do comum. Essa família Alica, Natan, Átalo Brito e a esposa do Alica, que é a mãe dos meninos, é uma família referência no motocross de Santa Cruz do Capibaribe, o qual aqui eu creio que alguém vai mandar para eles, então sou fã deles. Uma história de vida brilhante. O menino se tornou bicampeão brasileiro, referência no motocross. Foi um dos únicos que conseguiu esse marco aqui do Nordeste. Ele foi bicampeão brasileiro 2 vezes seguida pela Yamaha, piloto de fábrica. História de vida, amigos, eles têm. E ao chegar lá, ver no stand, eu vi que muitas coisas passou nos meus olhos, entendeu? Em entender a situação, em ver o esporte, em saber coisas que eu sempre procuro aqui, sabedoria, para estar falando para vocês a melhor forma de me expressar sobre meu sentimento e não falar coisas que não devo, ou que machuque alguém, ou que alguma coisa. Então, eu penso demais. E quando eu olho a história de Thales Natan, de Átalo Brito, eles são referência, cara. São os caras que eu sou fã mesmo. E que eu vi como foi, eu peguei uma parte da história deles. Os meninos eram muito... pilotava demais, muitos bons resultados. Então eu vi que Átalo Brito parou de correr por ter sofrido um acidente. Thales Natan também acabou se aposentando. E aí eles se afastaram um pouco do cross, igual, tipo assim, uma aposentadoria não andar mais. Eles foram muitos bons pilotos, teve suas temporadas, teve suas fases. E por um momento, o motocross para eles não estão mais praticando. Então eu vejo isso também para mim. Comecei, nem moto eu tinha, meu pai nem queria que eu pilotasse, nem nada. Então eu sei também na minha história, no qual depois eu volto aqui para falar para vocês. E eu vendo a minha história, e vendo onde é que eu tô agora, vendo onde a história é referência, igual desses meninos, igual do Júlio César, igual de outros pilotos, no qual eu vou falar aqui. Eu fico me baseando para me ter um bom aproveitamento e aprender com eles também muitas coisas. Então, desde já aqui são referência. Parabéns pros meninos. Vi no stand também João Vitor. Lá, galera, no stand estavam os manequins com as roupas dos pilotos, com capacete, roupa e tal. Muito bacana aquilo ali, a homenagem. E eu vi também a João Vitor, um piloto que eu também conheci a pilotagem. Um menino brilhante, o pai dele, fora do comum, o DI. Eu conheci de perto, conversei, um cara da igreja, referência mesmo, gostei demais. João também, um menino de gente boa, sou fã deles também. E eu vi lá a exposição de João e pude também acompanhar um pouco da história de João e ver os resultados de João e ver como é que tá hoje João em referência ao motocross e tal. São aprendizados, galera. Tipo assim, o que é que eu tô tentando dizer pra vocês? Por que é que eu falei esse nome? Por que é que eu tô aqui falando coisas boas sobre eles e referências pra mim? Porque Júlio César, Átalo Brito, Thales Natan, João Vitor, tinha outro piloto lá, o número 7 também, Carmicael, tinha outro piloto lá também que tava no stand. Então eles são referência da cidade, entendeu? Eles são referência. E todos eles, tendo o brasileiro, eles não conseguiram participar por acontecimentos, N motivos, e não participaram do brasileiro. Mas pra gente ver como é o esporte, né? O esporte tem fases, o esporte tem suas temporadas e a gente tem que entender esse processo. Tanto que, concluindo minha fala, parabéns aos pilotos locais, são referência, inspirações para mim também. Histórias de vida brilhantes, o qual eu sei que muitos deles ainda vão construir mais ainda suas histórias. Sou fã de cada um de vocês, falo bem aqui porque tenho prioridade de conhecer alguns e sei como pessoas, o quanto tinham e têm o objetivo no motocross de ser um bom piloto, de ter bom resultado e como provaram que são bons e que tiveram bons resultados. Parabéns. Continuando a fala sobre o motocross de Santa Cruz do Capibaribe, sobre essa exposição, foi muito top, o qual também trouxe muito aprendizado para mim, né? Como piloto, eu vi, consegui enxergar muitas coisas, consegui ver, tive uma boa conversa com o Juvenal da Trato, pai do Rodrigo Lama, campeão brasileiro também, me passou uma grande experiência. Então esse evento desse final de semana foi suficiente para mim entender
como é que funciona o motocross e saber que muitas coisas a gente alinhando na cabeça fica mais fácil. Emerson, qual é o seu objetivo no motocross? Meu objetivo no motocross é me tornar o melhor possível de profissional como pessoa aqui na vida real, para no motocross eu fluir melhor, diminuir os riscos. Eu não pretendo, mas sim, se chegar a oportunidade, vou querer estar lá, eita, piloto da Honda, eita, piloto da Yamaha. Depois das experiências que eu escutei, meio que a gente sabe como é ver a realidade. Mas eu quero sim continuar no motocross por muito tempo, porque eu sei que o motocross me trouxe disciplina, me trouxe ser atleta. Galera, ser atleta, posso dizer a vocês, é uma coisa incrível, porque lhe traz disciplina, lhe traz foco, lhe traz motivação, lhe traz uma rotina, um dia a dia, uma alimentação saudável, uma academia, uma bike. O esporte, ser atleta é um desafio todos os dias. Então, ao falar de motocross, eu tenho essa experiência que quero estar continuando meus trabalhos durante a semana, cada vez maior, porque eu sei que me ajuda mentalmente, fisicamente também, para no final de semana estar entregando uma boa prova, diminuindo mais as provas, porque hoje não, quase toda vida, eu fui só eventos que eu fechei parceria. Então, sobre fechar parceria para ir eventos, graças a Deus a gente vem com uma constância de semanas após semanas. Então eu costumo hoje estar regrando, diminuindo mais as corridas e focado mais um pouco nos treinos, para me ter um aproveitamento melhor nos finais de semana. E tipo, como eu não tô tendo tempo de estar treinando na semana, nos finais de semana, quando eu vou para a corrida, eu levo como um treino. E tô lá pedalando, treinando na moto, procurando o posicionamento correto, tentando colocar postura, tal. Coisas que eu não consigo fazer na semana, eu tô fazendo no final de semana e tá sendo muito bacana. Essa foi minha experiência do Brasileiro de Motocross. Ver esse stand, ver a estrutura, ver minha pilotagem, o quanto eu fluí, rapidez, muito top. Fiquei feliz demais por ter aprendido muitas coisas ali, ter ido a esse evento, ter essa experiência, no qual deixo registrado aqui no YouTube. Pro resto da história do YouTube, esse vídeo vai estar aqui. E eu creio que eu também quero me tornar referência, quero me tornar uma pessoa bem falada, que todo mundo vai falar igual o Thales, igual o Átalo, igual o Júlio César. Eita, Dr. Emerson Lira foi piloto, você conheceu? O cara tinha uma mídia, o cara não pilotava tanto, mas tal, tinha uma mídia bacana, tinha esse trabalho do YouTube e tá deixando aqui registrado hoje para vocês essa história de vida que foi o Brasileiro de Motocross, a experiência de ter passado mais uma etapa de brasileiro, no qual o esporte muito bacana, e eu decidi na minha vida dos 15 anos, 16 anos de idade, eu comecei e eu decidi isso pra minha vida, o qual também me tirou de não querer ir pra festas, não usar droga, não beber, não fumar, não fazer coisas erradas, porque o esporte sempre tá ali. Você que quer ser o melhor, você que quer ter um foco, quer ter um resultado, você tem que estar ali, ó, naquela linha. Não, eu não posso ir pra festa, eu tenho que dormir cedo porque amanhã tem treino. Eu não posso ir beber porque se eu beber, bota o meu treino a perder. Então o esporte trouxe essa experiência para um motocross em si, trouxe isso pra minha vida. E ao falar aqui pra vocês, eu fico feliz de ser um atleta de motocross, o qual agradeço também demais a meu pai, que faz parte dessa história. Meu pai é Dinho Motos, fez e faz de tudo para que eu me torne uma boa pessoa no esporte e na vida empresarial. E eu deixo aqui também registrado o meu agradecimento a Edinho Motos por ser esse pai muito bom que ele é, de todos os aspectos, e só felicidade. Pessoal, quero que vocês deixem seu comentário aqui embaixo, quem conseguiu assistir esse vídeo até o final, muito longo, mas é uma experiência incrível, o qual eu deixo registrado aqui para todos vocês assistir, palavras, pensamentos, tudo que saiu de coração para vocês aí. Então esse é o vídeo de hoje, a experiência que eu tive no Brasileiro de Motocross 2025, o qual eu deixo o meu beijo, o meu abraço a todos vocês que me acompanham. Lembrando que eu olhando aqui no canal, a gente tá na Turquia, no México e no Brasil, ou seja, 3 países a gente já tá sendo visto. Então deixa aí o thank you, very day, obrigado para todos vocês aí que tá aqui comigo no canal. Um abraço, tamo junto, e sei que esse canal vai ser grande ainda. E vamos mostrar aí minha história para todo mundo e deixar ela registrada para que ninguém possa apagar.
Abraço, Dr. Emerson Lira, é nóis.